E segundo pesquisa Quest, divulgada hoje, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal continuam tecnicamente empatados dentro da margem de erro na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Segundo o levantamento, Guilherme Boulos do PSOL tem 25% das intenções de voto, 2 pontos a mais que na pesquisa anterior. Ricardo Nunes, do MDB, manteve os 24% da pesquisa anterior. Pablo Marçal, do PRTB, oscilou 2 pontos para cima e ficou com 23%. Tabata Amaral, do PSB, tem 9% das intenções de voto, ante 11% da pesquisa anterior. Em seguida, vem o apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, com 3%. Antes tinha 6%. Marina Helena, do Novo, permanece com 2%. Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, João Pimenta, do PCO, Ricardo Senesi, do Unidade Popular e Altino Prazeres, do PSTU, não pontuaram. Aqueles que votariam em branco, nulo ou que não votariam em nenhum somam 11%. Os que estão indecisos somam 3%. Em um possível segundo turno entre os candidatos Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, Nunes venceria com 51% das intenções de voto contra 33% de Guilherme Boulos. 14% dos entrevistados responderam que votariam em branco ou nulo e 2% não souberam responder. Em um outro cenário de segundo turno, entre os candidatos Ricardo Nunes e Pablo Marçal, Nunes venceria com 54% das intenções de voto contra 28% de Marçal. 16% dos entrevistados responderam que votariam em branco ou nulo e 2% não souberam responder. Se a disputa fosse entre o deputado federal Guilherme Boulos e o influenciador Pablo Marçal, Boulos teria 45% dos votos e Marçal 37%. 16% responderam que votariam em branco ou nulo e 2% não souberam responder. O levantamento ouviu 2.400 pessoas entre 4 e 5 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Como as principais pesquisas de intenção de voto mostram, São Paulo enfrenta um cenário novo e totalmente equilibrado nessas eleições municipais. Ainda não dá para prever quem vai para o segundo turno. Ricardo Nunes, Pablo Marçal e Guilherme Boulos aparecem tecnicamente empatados na corrida pela prefeitura, um cenário pouco habitual. Se deve basicamente a duas coisas. Primeiro, ao fato de que esse centro que cresceu nas prefeituras do PSDB e de outros partidos próximos, ele ganhou um espaço e o Nunes se beneficia disso, mas ao mesmo tempo a direita que se firmou e que se solidificou no país inteiro com o bolsonarismo e que sempre teve um espaço na cidade de São Paulo, ela também consegue ocupar um terço, vamos dizer assim, desse eleitorado mais forte. Né? E o PT, ou o seu substituto, que é o PSOL nesse momento, ocupa o outro lado. Tabata Amaral, José Luiz da Atena e Marina Helena completam o último pelotão com poucas chances de segundo turno. Mas o empate técnico não quer dizer que os 3 primeiros candidatos chegam na reta final da mesma forma. Eu acredito que quem chega com menos força, começando por aí, é o prefeito Ricardo Nunes, porque é alguém que mesmo tendo liderado as intenções de voto durante um bom tempo, né, depois que ele ultrapassou o Boulos, é o prefeito, tem mais tempo de TV, ele entrou num processo de perda de votos nessa reta final. O Boulos está estável, é basicamente isso, né, com leve tendência de crescimento, porque alguns dos votos da Tabata estão virando votos úteis para o Boulos. E quem está realmente crescendo, depois de ter estacionado por um breve período, é o Marçal. Se a eleição em São Paulo está tão incerta, são justamente eles, os indecisos, uma parcela considerável do eleitorado, segundo as pesquisas, que pode decidir quem comandará a maior cidade da América Latina pelos próximos 4 anos. Numa eleição tão apertada, se você tem um bom número de indecisos como a gente tem hoje, e a gente não sabe exatamente para onde vão esses indecisos, isso pode, nesse aperto, virar o resultado de uma pesquisa ou virar o resultado de uma eleição, né? Porque, afinal de contas, é gente que está à disposição no mercado e que às vezes decide em quem vai votar na última hora. E quem conseguir atrair esses eleitores, vender bem o seu peixe para eles, é quem tende a se beneficiar nessa reta final. Bom, e daqui a pouco mais pesquisas para as principais capitais do país. E amanhã você acompanha aqui na Rede TV a cobertura completa das eleições municipais. Ao longo da programação, com entradas ao vivo do nosso jornalismo e a partir das 8 horas da noite, um programa especial apresentado por mim e pelo jornalista Kennedy Alencar.